Olá e bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é num assunto que, assim, todo mundo acha que entende, mas que na prática vira uma confusão danada. O que é, de verdade, um ativo e um passivo? Pois é. A gente recebeu um material bem diverso, sabe? Tinha guias de finanças pessoais bem práticos e até uns manuais de contabilidade mais... Mais formais, né? Exato. E a missão aqui é tentar clarear essa história de uma vez por todas. Sabe aquela definição clássica de ativo põe dinheiro no bolso e passivo tira? Sei, claro. É a mais famosa. Parece simples, mas aí eu olho para minha casa. Todo contador diz que é o maior ativo que eu tenho. Mas, assim, tudo que ela faz é tirar dinheiro do meu bolso todo mês. IPTU, manutenção, a parcela do financiamento. Uhum. As fontes que a gente analisou conseguem resolver essa contradição? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente aí que as fontes mostram que precisamos de duas lentes diferentes para enxergar a mesma coisa. Duas lentes. Exato. É nesse conflito entre a definição contábil, a do balanço, e a definição prática, a do dia a dia, que mora toda a confusão. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Perfeito. Então, vamos começar por essa definição mais famosa. A ideia de que um ativo gera renda e um passivo gera despesa. É um bom ponto de partida. É um ponto de partida excelente, sabe? Especialmente para pensar em fluxo de caixa, que é o dinheiro que entra e sai da conta todo mês, é uma ferramenta mental assim poderosa. Certo. Se algo está consistentemente tirando dinheiro do seu bolso, você precisa estar ciente disso. O problema é que essa definição não conta a história toda. A visão contábil é mais panorâmica. E o que ela diz? Como é que um contador define um ativo, então? A definição formal, que a gente tirou das fontes, diz que um ativo é um, abre aspas, provável benefício econômico futuro obtido ou controlado por uma entidade como resultado de transações passadas. Uau, isso é bem técnico. Peraí, provável benefício econômico futuro? Isso não soa um pouco vago? Quer dizer, eu posso comprar uma obra de arte esperando que ela valorize, mas, assim, não há garantia nenhuma. Como é que a contabilidade lida com essa incerteza? Ótima pergunta. A palavra-chave aí é provável. Não precisa ser uma certeza absoluta, mas tem que haver uma expectativa razoável, sabe, de que aquele item possa ser convertido em dinheiro ou gerar algum valor no futuro. Ah, entendi. Seja por venda, por uso na produção de algo ou por gerar aluguel, por exemplo. O foco não é só no hoje, mas no potencial daquele bem ao longo do tempo. Entendi. É sobre o valor potencial, não apenas o dinheiro que entra hoje. E para os passivos, a lógica é a mesma, só que ao contrário. Exatamente a mesma. A definição espelha a do ativo. Um passivo é um provável sacrifício futuro de benefícios econômicos. Um sacrifício? E isso é uma obrigação que você tem hoje por algo que aconteceu no passado. É uma dívida, um compromisso de entregar valor para alguém no futuro. O financiamento da casa é o exemplo perfeito. Você recebeu o valor da casa lá atrás e agora tem a obrigação de fazer pagamentos no futuro. E as fontes mostram que esses dois lados da moeda se encontram numa equação que é tipo a base de tudo, certo? A tal da equação contábil. Isso, ativos igual a passivos mais patrimônio líquido. Para uma empresa, isso quer dizer que tudo que ela possui, os ativos dela, foi financiado ou por dívidas com terceiros, que são os passivos, Certo. ou pelo dinheiro dos donos, que é o patrimônio líquido. Para a nossa vida pessoal, as fontes sugerem virá-la a equação, para ficar mais intuitiva. Patrimônio líquido igual ativos passivos. Gosto dessa ideia. O seu patrimônio líquido é o que sobra. Quer dizer, é o que sobra depois de pagar tudo que você deve. É o placar real do jogo financeiro. Exato. É a sua foto financeira, o seu resultado líquido de verdade. Ok, gosto dessa ideia de placar. Mas se a gente for usar essa métrica, o que acontece com os itens mais polêmicos? Onde a gente coloca, por exemplo, a nossa própria casa nesse placar. É aqui que eu vejo a maior parte da confusão nas discussões. E é aqui que a gente volta para a ideia das duas lentes. É impossível responder essa pergunta usando só uma delas. Ok. Vamos olhar pela primeira lente, a do balanço patrimonial, a contábil. Por essa ótica, a sua casa é sim um ativo.
Sem dúvida, ela tem um valor de mercado, pode ser vendida, transformada em dinheiro, ela entra na coluna dos ativos. Certo. Mas e o financiamento? O financiamento é o passivo. É a dívida que você contraiu para comprar aquele ativo. Então, no seu placar, você teria o valor da casa de um lado e o saldo devedor do outro. A diferença entre eles é o seu patrimônio imobiliário. Se sua casa vale 500 mil e você deve 300 mil, você tem 200 mil de patrimônio líquido ali. Pela lente contábil, a história é bem clara. Ok, no papel faz todo sentido. Agora vamos para a segunda lente, a da vida real, que é a que dói no bolso todo mês. Exatamente. A lente do fluxo de caixa. Para quem mora na casa, ela se comporta na maior parte do tempo como um passivo. Ela não põe dinheiro no seu bolso, pelo contrário, ela tira. Tira muito. Tem a prestação, o IPTU, o seguro, a manutenção que sempre aparece quando você menos espera. O fluxo de caixa dela é consistentemente negativo. E é por isso que a definição popular, embora incompleta, ressoa tanto com as pessoas. Ela descreve o sentimento, a experiência diária. Então a resposta para a casa é ativo ou passivo depende da lente que você está usando. Basicamente, sim. Ela é um ativo no seu patrimônio, mas funciona como um passivo no seu orçamento mensal. Entender isso já clareia muita coisa. E o carro? Imagino que a lógica seja parecida. Parecida, mas com um detalhe, digamos, cruel. O carro também é um ativo no seu balanço, ele tem valor de revenda, contudo, as fontes o classificam como um ativo depreciável. E essa é a grande diferença. Depreciável. Isso. Enquanto um imóvel tem a tendência de se valorizar com o tempo, ou pelo menos manter o valor, o carro quase sempre perde valor. E rápido. A partir do momento que você tira da concessionária, ele já vale menos. E além de perder valor, ele também tem um fluxo de caixa negativíssimo. Gasolina, seguro, IPVA, manutenção. Exato. É por isso que uma das fontes usa um termo que eu achei perfeito. Ativo de consumo. Ativo de consumo, gostei. É um jeito educado de dizer que ele é um bem que você usa e que te custa dinheiro no processo. Ele te dá utilidade, transporte, mas não é de forma alguma uma ferramenta para construir riqueza. Ativo de consumo é ótimo. É quase um eufemismo para ralo de dinheiro, né? Lembro da primeira vez que tive que trocar os 4 pneus do meu carro de uma vez. O valor que eu tinha no papel para aquele carro, de repente, pareceu uma piada perto do dinheiro que estava saindo da minha conta. Um ativo de investimento, como as ações, por exemplo. Falando nisso, uma das fontes usa uma analogia ótima para explicar ações, que ajuda a visualizar como elas funcionam como um ativo de verdade. Diz que comprar uma ação é como comprar um único tijolo de um prédio comercial. Você vira dono de uma parte minúscula daquele negócio. É uma boa analogia, sim. E como o dono daquele tijolo, há 2 formas principais de ganhar dinheiro. A primeira é o ganho de capital. Você espera o prédio todo se valorizar e vende seu tijolo por um preço maior. Certo. A segunda são os dividendos. O prédio gera lucros com os aluguéis e você, como um dos donos, recebe uma pequena parte desses lucros de tempos em tempos. Ele tanto pode se valorizar quanto gerar uma renda passiva. E essa ideia do tijolo me fez pensar. Ele é algo físico, que eu posso tocar. As fontes falam sobre essa diferença, né? Entre ativos que são físicos e os que não são. Sim, essa é uma distinção importante que elas fazem. Existem os ativos tangíveis, como o tijolo, um imóvel, uma máquina, e os intangíveis que não têm forma física, mas podem valer muito mais. Como o que, por exemplo? Pense numa patente de um remédio, nos direitos autorais de uma música ou na força de uma marca. As fontes citam o goodwill, que é basicamente o valor extra que se paga por uma empresa por causa da sua reputação, da base de clientes, da marca. Ah, o goodwill. Isso. O valor que o Facebook pagou pelo Instagram, por exemplo, não foi pelos computadores e pelas mesas. Foi pela marca e pela rede de usuários. Isso é um ativo intangível valiosíssimo. Certo. Então a gente fica com esse quebra-cabeça, uma casa que é ativo, mas parece passivo, um carro que é um ativo de consumo, ações que são tijolos. Fica difícil saber onde a pessoa realmente está no meio disso tudo. As fontes dão alguma ferramenta para juntar essas peças e ter uma foto clara? Dão, sim, e é mais simples do que parece.
É o que chamam de balanço patrimonial pessoal. É um exercício bem prático para tirar toda essa discussão da teoria e trazer para sua realidade. E como funciona? É algo que dá para fazer com papel e caneta ou precisa de planilha? Totalmente. Dá para fazer com papel e caneta. O primeiro passo é fazer uma lista de todos os seus ativos. E a dica das fontes é ser bem realista e conservador aqui. Não é o valor pelo qual você gostaria de vender, mas o valor provável de venda hoje. Entendi. Você pode dividir em categorias para organizar. Primeiro, caixa e equivalentes, que é o dinheiro líquido, sua camada de segurança. Depois, investimentos, que é a sua camada de crescimento, como ações e fundos. E por último, bens de valor, tipo imóveis e o carro. Ok, então listo tudo que eu tenho e o quanto vale de forma realista. E o segundo passo, imagino, é listar o que eu devo. Exato. Listar todos os passivos. E aqui, diferente dos ativos, os valores precisam ser precisos. O saldo total do cartão de crédito, o saldo devedor do financiamento da casa, do carro, qualquer empréstimo. Tudo. Sem exceção. E o terceiro passo é a conta final. Ativos menos passivos para achar o tal do patrimônio líquido, o nosso placar. Isso. Esse número é a sua foto financeira naquele momento. É um retrato estático da sua saúde financeira. Mas, e aqui tem um grande mas, as fontes alertam. Parar aí é o erro que a maioria das pessoas comete. Falta uma camada crucial de análise. Que seria? A camada de fluxo de caixa. Esse é o passo que conecta a teoria com a realidade diária. Abaixo de seu balanço, a pessoa deve listar a renda mensal total e, mais importante, os verdadeiros custos mensais. O que você quer dizer com verdadeiros? Quero dizer incluir não só as contas fixas, mas também as despesas anuais divididas por 12. Aquele seguro do carro, o IPVA, o IPTU. Eles chegam uma vez por ano, mas o impacto deles no orçamento é mensal. Você tem que se preparar para eles todo mês. Nossa, isso é perfeito. É o que explica aquele fenômeno do parece rico no papel, mas se sente quebrado no dia a dia. Exatamente. Alguém pode ter um patrimônio líquido altíssimo, porque tem uma casa de 2 milhões quitada, mas se o custo de vida e manutenção dessa casa gera um fluxo de caixa mensal negativo, a pessoa vive sob um estresse financeiro constante. É isso. É como se as fontes estivessem descrevendo duas pessoas diferentes. Uma é a pessoa do papel, com a saúde financeira ótima no balanço. A outra é a pessoa real, que deita a cabeça no travesseiro à noite preocupada se vai conseguir pagar as contas. Isso me lembra uma analogia que uma das fontes usou e que eu achei brilhante. Diz que o balanço patrimonial pessoal é como um check-up médico completo. Boa. O patrimônio líquido é o seu estado de saúde geral. Seu peso, sua pressão arterial, mostra a sua condição a longo prazo. Já o fluxo de caixa é como você se sente no dia a dia. Se tem energia, se vive com dor, se está sob estresse. Não adianta nada ter uma saúde geral boa no papel se o dia a dia é um sofrimento. É preciso cuidar dos dois. Perfeita analogia. Um médico olha os dois. Ele quer ver seus exames de sangue, mas também quer saber se você está dormindo bem. Nas finanças, a lógica é a mesma. Então, beleza. A gente já entendeu a diferença entre as duas lentes, viu exemplos práticos e até montou a ferramenta para ter um diagnóstico. O que tudo isso significa na prática? O que a gente faz com esse conhecimento todo? Significa que o objetivo não é só acumular ativos a qualquer custo. O objetivo é tomar decisões que melhorem tanto o seu patrimônio líquido quanto o seu fluxo de caixa ao longo do tempo. Certo. E na prática, as fontes indicam um guia de ações bem clara. E qual seria? Ou geram renda, ou idealmente os dois. Isso impacta positivamente tanto o balanço quanto o fluxo de caixa. Segundo, reduzir passivos de forma estratégica. Principalmente quais? Especialmente o que as fontes chamam de dívidas perigosas, aquelas com juros altos, como cartão de crédito e cheque especial. Elas corroem os dois lados da equação de forma brutal. E terceiro, proteger a sua liquidez, ter dinheiro disponível. Uma reserva de emergência impede que um imprevisto te force a vender um bom ativo na baixa, destruindo anos de planejamento. E nesse ponto de adquirir ativos, as fontes trazem um conceito que eu achei fascinante.
A ideia do nosso próprio conhecimento e das nossas habilidades como um ativo intangível pessoal. Ah, sim. Um contador jamais colocaria fluência em inglês ou habilidade de programação num balanço. Mas na vida real, essa habilidade é um ativo de geração de renda poderosíssimo. O que é fascinante aqui é como isso conecta o mundo frio das finanças com o do desenvolvimento pessoal. O seu capital humano, que é essa capacidade de gerar renda com seu trabalho e conhecimento, é, para a maioria das pessoas, o ativo mais valioso que elas possuem. Principalmente no começo da vida profissional, né? Com certeza. Especialmente no início da carreira. Investir em si, em novas habilidades, é literalmente investir no seu maior ativo. Isso muda completamente a perspectiva. Um curso caro deixa de ser uma despesa e passa a ser um investimento no seu principal ativo. E para quem quer continuar essa exploração, as fontes deixam algumas lacunas de conhecimento em aberto. Umas perguntas para um próximo mergulho que eu achei bem interessantes. Sim, são ótimos pontos. O primeiro é sobre o tal do valor intrínseco. Como investidores como Warren Buffett fazem para calcular o valor real de uma ação e evitar pagar caro demais? O que eles analisam para decidir que o preço de mercado está desconectado da realidade da empresa? É uma arte e uma ciência. O segundo ponto é aprofundar a diferença entre dívida boa e dívida ruim. A gente sabe que a dívida do cartão de crédito é ruim, mas e um financiamento imobiliário com juros baixos para um imóvel que se valoriza? Um empréstimo para abrir um negócio? Onde exatamente fica a linha que separa uma dívida que te alavanca de uma que te afunda? Sobre o goodwill. Como exatamente esse valor pela marca ou reputação de uma empresa é calculado no balanço e o que um goodwill muito alto sinaliza para um investidor é um sinal de força da marca ou um risco de que a empresa pagou caro demais por uma aquisição? Um debate complexo. Bem complexo. Excelente. Então, para resumir nosso mergulho de hoje, a grande lição das fontes é que ativo e passivo não são só palavras, são lentes. A lente do balanço patrimonial mostra a sua posição de longo prazo, seu placar no jogo. A lente do fluxo de caixa revela a sua realidade financeira diária, seu nível de tranquilidade ou de estresse. E a estratégia mais poderosa é tomar decisões que sejam boas para as duas lentes. Não se trata de demonizar a compra de uma casa ou de um carro, se trata de compreender o verdadeiro papel financeiro que eles desempenham na sua vida. Sim. É entender se um bem está servindo como um alicerce para o futuro ou como uma âncora que está te impedindo de progredir. Perfeito. E fica uma reflexão final, que as fontes não abordam diretamente. Elas se concentram muito no que a gente possui e no que a gente deve, em coisas que podemos listar e calcular. Mas, e se os passivos mais significativos não estiverem no nosso balanço patrimonial? Como assim? Coisas como a saúde que foi negligenciada, uma habilidade profissional que ficou estagnada, ou a falta de uma rede de contato sólida. Como alguém poderia calcular o custo futuro desses passivos intangíveis na própria vida?